Olá, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo agora falando sobre os discípulos e a oração. Isso mesmo, falando sobre Cristo e a oração. Os últimos dois vídeos falando sobre Cristo e a oração. E agora nós vamos falar sobre os discípulos. Afinal de contas, nós vimos um texto muito legal que Jesus inspirava os discípulos. Jesus inspirava os discípulos a orar, tanto é que os discípulos não pediram para que Jesus ensinasse eles a andar sobre as águas, ensinar eles a curar coxo, ensinar eles a curar cego, a ressuscitar mortos. Mas Jesus pediu, os discípulos pediram a eles apenas, sabe para quê? Ensina-nos a orar. Vamos aprender agora sobre como que era a oração dos discípulos. Vamos à tela. Os discípulos e a oração. Os discípulos, eles tinham uma vida de oração muito intensa. Nós vemos o quê? Os discípulos, eles foram chamados, muito interessante esse versículo, em Atos 11, versículo 26. Eu gosto muito dele. Porque esse texto nos diz o seguinte: pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Aqui, ó. Foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, pois eram muito parecidos com Cristo e com certeza nas orações aprenderam muito o ensino do Pai. Pela primeira vez eles foram chamados cristãos nesse lugar, então, em Antioquia. Atos 11, 26 diz: e quando o encontrou, levou-os para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque eles eram como Cristo. Eram parecidos como Cristo. Andavam como Cristo. Sentavam como Cristo. Falavam como Cristo. E com certeza eles oravam como Cristo. E aqui nós vemos, nessas passagens, que a oração na vida dos discípulos era a prioridade número 1. E eles oravam bastante, aprenderam com o mestre. Olha lá, Atos, capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, oração e palavra era a postura deles. Nós vamos permanecer na oração e permanecer na palavra. Em 1 Tessalonicenses 3,10 diz: rogo incessantemente, mais uma vez sem parar. Olha, perseverar na oração, oração incessante, tudo sem parar, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Então nós vemos que eles tinham essa postura de oração, de rogar, de orar incessantemente. Romanos 1, versículo 9, diz o seguinte: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós nas minhas orações. Então, a oração na vida dos discípulos era uma oração uma oração incessante. Perseveraremos na oração, rogando incessantemente, faço menção de vós incessantemente nas minhas orações, ou seja, orar o tempo todo. Eles oravam bastante e com certeza eles eram inspirados, foram inspirados por Cristo. Lembrando o seguinte, porque assim, houve uma passagem, não é? Jesus, ele enviou os 12 e eles voltaram os 12, só que houve um detalhe importante, que houve uma pessoa que eles não conseguiram expulsar demônio. E o pai chegou lá, né, o familiar chegou e falou assim: olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar demônios. Eu fico imaginando aquela situação, porque eles chegaram todos alegres, de repente bate alguém na porta e fala assim: olha, eu tenho um problema. E os discípulos alegres, um olhando para o outro, falando assim: olha, chegou aquele que a gente não queria que chegasse. E ali, justamente, qual era o segredo de Jesus? Jesus, ele passava muito tempo em oração e pouco tempo expulsando demônio. Os discípulos, eles não tinham aprendido nessa época a oração, então o que eles faziam? Eles gastavam pouco tempo orando e gastavam 1 hora expulsando demônio. Jesus não, Jesus orava 3 horas, por exemplo, e ele expulsava 100 demônios, 1 segundo cada um. Estou contextualizando e citando um exemplo. Ou seja, Jesus, ele passava mais tempo orando e menos tempo com as coisas do dia a dia, porque as coisas se resolviam na unção de Deus e na capacitação de Deus. É um erro nosso. Nós passamos pouco tempo na oração e muito tempo numa negociação, muito tempo de cabeça quente, muito tempo para achar uma solução, muito tempo para fazer uma coisa que Jesus faz rápido. Qual era o segredo de Jesus aqui na terra como homem?
muito tempo de oração e pouco tempo realizando as obras. Porque as obras, eu digo assim, pouco tempo em cada um. Então ele curava uma multidão de enfermos, não é? Curava milhares de enfermos. Como é que Jesus ia um por um curando? Por quê? Porque ele tinha passado muito tempo na oração. Então, fica essa dica, tá bom? Em nome de Jesus, que você passe muito tempo em oração para que o seu dia seja muito mais, flua muito melhor nas questões espirituais e físicas também. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.